Você realmente sabe como criar um cronograma que pode te tornar aprovado em um concurso? Se você não sabe, já vai dando um like nesse vídeo e assiste até o final, que você vai aprender aqui todos os pilares básicos que eu utilizei para construir o meu cronograma que me tornou aprovada no meu concurso, que eu fiz aos 20 anos de idade e que eu também faço para todos os meus alunos. Enfim, eu tenho planos de estudos e eu faço vários cronogramas para os meus alunos e tenho muitos alunos que já foram aprovados utilizando os meus cronogramas. E aqui nesse vídeo eu vou te passar todos os pilares que eu uso e que eu acredito que são importantes para um estudante conseguir criar e ter o maior desempenho possível que torne ele aprovado no concurso que ele quer. Se você não é inscrito no meu canal, gostaria de lembrar você de se inscrever, porque diariamente, quer dizer, diariamente não, semanalmente eu estou postando vídeos sobre estudos, sobre produtividade, concursos públicos, motivação, e eu tenho certeza que os assuntos que eu falo aqui irão agregar de uma forma muito boa para você que está aí no caminho da aprovação. Então eu separei aqui os pontos para falar, e antes de mais nada, o que seria um cronograma ideal para você? Um cronograma de estudo ideal para você, ele é aquele que é realista, ou seja, ele é adequado com a sua rotina. Então, por isso que muitas vezes eu falo, não adianta você querer pegar o cronograma do fulano, que o fulano segue, exatamente ele igual, achando que ele vai servir para você, porque não, porque o fulano é fulano e você é você. Provavelmente vocês têm vidas diferentes, vocês têm horários diferentes. Muitas das vezes o horário que o fulano utiliza para cumprir aquele cronograma é o horário que você não tem para estudar. Então, às vezes, aquele cronograma ele não vai fazer muita diferença para você. Você não vai conseguir evoluir e muitas das vezes você vai se sentir sobrecarregado por ter seguido um cronograma que está com coisas demais e você não está cumprindo as metas. Então, antes de criar qualquer cronograma, entenda-se, esse cronograma realmente está sendo ajustado à minha rotina. Por exemplo, se eu tenho 2 ou 3 horas de estudo por dia, eu preciso de um cronograma em que estejam previstas aquelas 2, 3 horas de estudo por dia, que baseado nisso é que você vai definir a quantidade de matérias que você vai estudar por dia, a quantidade de tempo que você vai separar para revisar, para fazer questões e assim por diante. O próximo ponto, como eu falei, ele tem que ser algo adaptado para a sua realidade e ele tem que passar por alguns pontos, como por exemplo, você tem que separar nesse cronograma um tempo para a teoria, para realmente aprender a teoria, um tempo para fazer as revisões dos conteúdos anteriores que você já estudou e um tempo para somente fazer questões. Um dos maiores erros que eu vejo que os estudantes têm hoje em dia, os que estudam para concurso, é que eles não separam o tempo. Então o que acontece? Se você começa ali a seguir um cronograma e naquele cronograma só está previsto que você tem que fazer teoria, todos os dias você vai terminar de estudar sem ter feito uma questão. Você vai terminar de estudar sem revisar. E o que acontece quando você não faz questão? Você não aprende. O que acontece quando você não revisa? Você esquece. Então, se você está colocando um cronograma e você está só estudando, acumulando aquele monte de matéria, cada vez jogando mais conteúdo para dentro e você não está se preocupando em, de fato, consolidar o que você está aprendendo, o seu cronograma está muito errado. O ideal é que você separe um tempo para fazer cada coisa, para com que você não fique deixando as coisas para depois e acabe não fazendo. Por exemplo, como eu colocaria um cronograma a partir de quando eu já tivesse estudado muitas matérias? Eu começaria fazendo exercícios, porque os exercícios, na minha opinião, são a melhor forma que você tem de conseguir consolidar o conhecimento em qualquer coisa que você estuda. Afinal, você estuda para acertar a questão na prova. Você não está estudando para se tornar um expert naquela matéria, você nem precisa. E se você faz isso, é mais um sinal que você estuda errado, porque você não precisa se tornar um expert em informática para gabaritar informática. Você precisa ser bom, entender o que a tua banca cobra e acertar aquilo no dia da prova. Basicamente é isso. Então, o seu cronograma de estudos, ele precisa seguir essa lógica, ou seja, se você começar o seu cronograma sempre solto, colocando lá só estudos de teoria e não se preocupar em separar um tempo para fazer cada coisa, você vai acabar deixando as coisas para depois e não vai fazer o que tem que ser feito. E mais uma vez eu falo, as questões e as revisões, elas são tão importantes quanto você estudar matérias novas. Não vou dizer que existe um mais importante do que a outra, porque eu acredito que as coisas não funcionam de forma isolada. Então não existe esse negócio de isolada, é só fazer questão, é só revisar, é só... Não, é tudo, você precisa fazer tudo. Como eu defendo, inclusive tenho na minha comunidade que eu tenho de estudantes, onde inclusive nós acabamos de encerrar a nossa primeira turma, é que existem 4 pilares básicos de aprovação, 4 pilares básicos de estudo que você precisa seguir. Quais são eles? O primeiro é questões,
O segundo é os estudos, a teoria ali no caso. O terceiro é a revisão. E o quarto são as anotações. Então, essas 4 coisas que você faz, não é que existe uma mais importante do que a outra, todas são importantes. O estudo é um conjunto, nada funciona de forma isolada. Então é por isso que eu falo e eu defendo que você precisa separar um tempo para fazer cada tipo de coisa. Outra coisa que muita gente me pergunta, qual é o ideal de matérias? Quantas matérias eu devo colocar no meu cronograma por dia? Depende do tempo que você tem para estudar. Mas a princípio, 2 ou 3 matérias no máximo, como eu recomendo. Se o edital do seu concurso não está aberto, coloque apenas 2 matérias por dia. Se você tem um concurso com edital aberto e tem muitas matérias ali que você precisa revisar, é importante que você coloque 3 matérias por dia, tá bom? Era isso que eu faria, assim você vai conseguir ter contato com mais matérias ali ao mesmo tempo e vai conseguir ir evoluindo nessas matérias. Outra coisa, é importante que para que os seus estudos não fiquem tão maçante ali no dia, você sempre mescle, coloque uma matéria que você tem mais dificuldade com uma matéria que você tem mais facilidade. Então o ideal, por exemplo, Vitória, eu gosto muito de português, só que por outro lado eu detesto raciocínio lógico. E aí o que você faz? Você coloca no mesmo dia as 2 matérias, então coloca o estudo de português e raciocínio lógico, assim você não vai cansar tanto, se esforçar tanto mentalmente em uma matéria, e aí quando chegar na outra que você também tem dificuldade, você vai se sentir esgotado porque você já gastou muitos neurônios ali estudando e se esforçando para aprender um assunto que você acredita que tem mais dificuldade. Então esse também era um caminho. Algo que eu sempre faço com os meus alunos é que eu sempre pergunto para eles qual matéria você tem que é mais difícil para você, o que você sente que precisa aprender mais, e baseado nisso é que a gente divide as matérias e coloca o cronograma específico para cada um seguir, porque isso também é importante. Sabe aquela coisa que a diferença realmente ela tá nos detalhes? E o estudo, no fundo, ele é isso. A diferença tá nos detalhes, é simples, é fazer o básico, só que é fazer o básico bem feito. O básico bem feito que a maioria das pessoas não faz. Outra coisa, Vitória, existe uma quantidade de questões que eu tenho que fazer por dia, ali, por exemplo, nesse cronograma? Assim, mais uma vez, a quantidade de questões ela vai depender do tempo que você tem para estudar por dia. Mas uma quantidade que eu acho que é mínima, que qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que você não tenha muito tempo para estudar, é no mínimo 20 questões por dia. 20 questões por dia dá mais de 100 questões na semana, você estudando ali 6 vezes na semana. Então olha como é excelente você já está conseguindo fazer pelo menos 120 questões ao longo da semana. Olha o quanto você evolui ao longo do mês quando você colocar todas as questões que você está fazendo. E no fundo, uma pessoa que quer evoluir em concurso público, não existe como ela querer evoluir se não fizer questões, porque teoria não é só o que você precisa, como eu falei, tudo é um conjunto. Se você não faz tudo o que deveria, essa falta de fazer o que deveria, ela vai te atrapalhar muito na hora da sua prova. E você vai chegar naquela sua prova com a intenção, com aquela sensação, na verdade, de que você viu aquele conteúdo, mas você não sabe aplicar aquele conhecimento na sua prova. Por quê? Porque você não treinou aquilo, você não fez questões, então isso acaba te atrapalhando. E sobre as matérias específicas, sobre a questão de quantas matérias ali ao longo da semana eu preciso ter contatos, existem 2 formas. Você pode colocar para ter contato com todas as matérias ao longo da semana e assim você divide ali ao longo da semana para que você tenha contato com todas as matérias. Ou você pode organizar as matérias por ciclo de estudo. Como funciona esse ciclo de estudo? O ciclo de estudos é aquele que você coloca 2 a 3 matérias por vez e você só inclui novas matérias no seu cronograma após ter finalizado aquelas matérias do seu primeiro ciclo. Vitória, qual é a forma certa, qual é a forma ideal de construir um cronograma? É por ciclo de estudos ou é colocando todas as matérias na mesma semana? Sabe qual é a forma ideal? É a forma que você prefere. Não existe uma fórmula mágica. Eu canso de falar isso. O que funciona para um necessariamente não é o que o outro vai preferir, porque nós somos diferentes. Nós temos muitas preferências baseadas nas nossas experiências de vida e não é a mesma coisa que vai funcionar para todo aluno. Então você precisa ter a capacidade, você precisa ter esse senso crítico de conseguir entender isso, que você precisa saber o que funciona para você. Então qual é a melhor forma de organizar as matérias da sua semana, as matérias do seu cronograma, aquilo que fica melhor para você, o que você sente que é melhor, que te ajuda mais? Você prefere estudar todas as matérias ao mesmo tempo ou você prefere um ciclo de estudos? Eu vou falar o que eu preferia, mas como eu falei aqui, não esqueça que isso aqui que eu falei também tem que dar certo para você. Você pode até testar se funcionar para você bem. Se não funcionou, testa o outro e vê o que dá melhor. Eu gostava de ter contato com todas as matérias ao longo da semana, porque aí
uma matéria só não ficava tão maçante pra mim. Por exemplo, a matéria que eu não gostava, eu não precisava ficar a semana toda estudando aquela matéria. E também me ajudava na revisão, porque eu sempre revisava tudo que eu tinha estudado no dia anterior, então eu não ficava programando muitas minhas revisões, eu fazia sempre as revisões do que eu tinha estudado anteriormente. Então no outro dia que eu abria o meu material para estudar, eu revisava obrigatoriamente tudo que eu tinha estudado antes. E já existem algumas pesquisas comprovadas que essa revisão que você faz 24 horas depois é uma das mais importantes que te ajuda a reter o conhecimento. Então mais uma dica de ouro aí para vocês. Então no vídeo de hoje foi isso, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês os principais pontos para conseguir construir um cronograma de sucesso. E se você não quer ter esse trabalho, eu construo cronogramas para os meus alunos, que também, como eu falei para vocês, já tem muitos alunos que foram aprovados em concurso com esses cronogramas. Para você não ter o trabalho, você quer economizar tempo na hora de estudar, não quero ficar pensando nisso, eu quero só uma coisa pronta ali para eu seguir, que é mais fácil, não tenho muito tempo, eu crio cronogramas para pessoas que são para pessoas que querem rotinas realistas, que têm rotinas realistas de estudo como a minha, que estudava e trabalhava, e que tem pouco tempo para estudar, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a construir o caminho da sua aprovação. Então clica aqui embaixo tem um link onde você tem acesso, vai ver todos os planos que nós temos disponíveis, a princípio concurso de carreiras policiais. E no vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!